A foto escorregou do bolso do casaco do meu marido enquanto ele se apressava para pendurá-lo, logo depois de voltar de uma viagem de negócios de 2 dias para Denver. Eu não tinha planejado pegá-lo em nada. Devia ter ignorado, como sempre fiz com as pequenas coisas. Mas algo dentro de mim parou. Uma sensação estranha percorreu minha espinha. Me abaixei. Não era uma foto de família, nem uma do nosso filho no jogo de beisebol de domingo. Não era uma foto minha mulher que esteve ao lado dele por 11 anos de casamento. Era uma Polaroid, daquelas antigas que quase ninguém usa mais, me encarando com uma inocência falsa que parecia zombar de mim. Minha mão tremia quando a virei. A imagem surgiu devagar, intensa, como se revelasse a verdade da forma mais cruel possível. 2 corpos entrelaçados em uma sala desconhecida, iluminada por uma luz amarela suave. Inconfundível. Fiquei paralisada, no meio da sala de estar da nossa casa no subúrbio de Minneapolis. O lugar que eu acreditava ser o mais seguro do mundo. O lugar que eu chamava de lar. O homem na foto era o meu marido, Ethan, com a mesma clavícula marcada por aquela cicatriz no ombro esquerdo que eu costumava beijar toda noite. A mulher estava de costas, os cabelos longos caindo como uma cortina sobre quase todo o rosto. Parecia acidental, mas para mim, foi deliberado. Havia algo perturbadoramente familiar nela. Eu não conseguia identificar, mas meu peito se apertou. A voz de Ethan veio da cozinha. Querida, cheguei. Enfiei rapidamente a foto no bolso do meu casaco, como se eu fosse a culpada de algo. Já pediu comida chinesa? Estou morrendo de fome. Já sim, gritei, com a voz perigosamente calma. Ele riu baixinho, veio até mim e beijou minha testa, como se tudo estivesse perfeitamente normal. Ainda quero tofu apimentado, né? Assenti. O cheiro estranho de uma colônia nova em sua camisa me fez dar meio passo para trás antes mesmo de perceber. Naquela noite, deitei de lado e fiquei observando enquanto ele dormia. Os olhos fechados, a boca entreaberta, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo. Esse homem já foi o meu mundo inteiro. E agora, eu estava deitada ao lado de um estranho com um rosto conhecido. Meu corpo permaneceu imóvel, minha respiração constante. Não era dormência. Era outra coisa. Algo mais frio. Aceitação. Segurei a foto na mão, virando-a de novo, como se descascar suas camadas pudesse revelar mais da verdade. A única pergunta que ecoava na minha cabeça não era há quanto tempo ele está me traindo, mas sim, quem é ela? E, mais importante, por que ela parecia tão familiar? Comecei a mudar na manhã seguinte não com lágrimas, nem com confrontos. Mas com silêncio. Um silêncio deliberado. Ethan ainda acordou cedo, como sempre. Fez café, leu as notícias no iPad. E eu apenas observei em silêncio, como uma estranha coletando informações sobre um homem que um dia foi tudo para ela. Notei um cheiro estranho na gola da camisa. Um perfume que não era meu, nem de nenhuma marca que eu conhecesse. Doce, suave, com um toque amargo. Forte como o cheiro da traição. Nas 3 semanas seguintes, vivi como 2 pessoas. Uma era Leia que Ethan achava que ainda tinha em casa, alegre, pontual, preparando o jantar, fazendo perguntas educadas. A outra era a verdadeira Leia silenciosa, calculista, rastreando cada pista que ele deixava para trás. Comecei pelo celular dele. Ele sempre o deixava virado para baixo. Uma noite, enquanto tomava banho, eu o virei. Estava destrancado. A primeira mensagem era de alguém salvo como JM. 3 palavras. Chegando hoje à noite. Quem era JM? Não era nenhum dos amigos próximos de Ethan. Nem um colega de trabalho que eu conhecesse. E quando entrei na conversa, meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do meu peito. Senti sua falta. Não consegui dormir ontem à noite. Escolhi aquele vestido de propósito, aquele que você disse que ficou ótimo. Ela já está desconfiada? Li cada palavra, forçando minhas mãos a não tremerem. As mensagens datavam de semanas. Isso não era um caso passageiro, nem um deslize impulsivo. Era um relacionamento. Planejado. Emocional.
Verifiquei o histórico do navegador dele e descobri que ele usava um aplicativo de mensagens oculto em um segundo telefone. Um segundo telefone? Naquela mesma noite, encontrei-o no porta-luvas do carro, guardado em uma bolsa cinza, velha e gasta. Ainda funcionava. Quando liguei o aparelho, ele estava desbloqueado. Como se Ita acreditasse que era esperto bastante para esconder tudo e que não precisava se proteger ainda mais. As mensagens daquele celular não eram de JM. Eram de Jay. Apenas Jay. E dessa vez, nada foi apagado. Textos longos, íntimos, intensos. Tive que engolir seco para continuar lendo. Ainda me lembro de quando nos esgueiramos atrás da Leia. Ela está tão ocupada com essas coisas de pais e professores, e com os projetos dela. Eu não achei que faria isso, mas quando vi o quanto você estava sofrendo por causa dela, não consegui ficar longe. Um arrepio percorreu minha espinha. Ela me conhecia. Conhecia meu trabalho, meus filhos, a rotina da minha casa. Era informação demais para ser de uma desconhecida. Numa noite qualquer, vasculhei uma velha caixa de memórias. Era onde eu guardava lembranças de feriados, bilhetes de amor, coisinhas sentimentais. Um hábito bobo que Ethan costumava rir e chamar de meu arquivo emocional. Lá dentro, encontrei um cartão de aniversário do ano anterior para minha prima Jenna. Querida Leia, sempre te admirei. Forte, bem-sucedida e decidida. Espero que um dia eu encontre alguém como Ethan. A letra era suave, redonda, e a assinatura apenas a J. Coloquei o cartão de lado com o coração apertado. Jenna, 26 anos, terminou o mestrado no ano passado e se mudou para o bairro à beira do rio a apenas 10 minutos da minha casa. Eu a apresentei a Ethan numa festa de Natal. Eles riram juntos por horas, enquanto eu estava ocupada na cozinha preparando a ceia. Eu nem prestei atenção. Quem desconfiaria de uma prima que desenhou à mão os convites do meu casamento? A partir daquele momento, cada olhar, cada ligação tarde da noite de Ethan para uma suposta reunião, cada perfume estranho em suas roupas, cada pequena mudança de hábito começou a ganhar forma. E aquele corpo pouco mais baixa que eu, cabelo ondulado solto, sempre usando batons em tons terrosos combinava perfeitamente com Jenna. Exatamente como ela era desde a faculdade. Eu não tinha provas definitivas, mas meus instintos gritavam. Eu não estava imaginando coisas. Eu só estava acordando. Não era mais desconfiança. Era necessidade de confirmação. 3 dias depois, quando Ethan acidentalmente deixou o segundo celular no porta-malas do carro, aquele mesmo que eu já havia acessado, copiei rapidamente todos os dados para meu disco rígido. Centenas de mensagens, fotos, anotações. Não li tudo de uma vez. Fui filtrando. Em meio aos flertes e às reclamações sobre mim como se eu fosse a intrusa na história deles, uma frase me congelou por dentro. Não se esqueça do jantar de sábado na casa da tia Carol. Você precisa fazer a sua parte. Casa da tia Carol. Sábado à noite. Nosso jantar de família mensal. Aquele em que minha mãe fazia a lasanha tradicional. Onde meu irmão vinha com a esposa e os filhos. Onde eu levava a sobremesa. Onde tudo parecia caloroso, unido. Agora eu sabia, era palco de uma farsa. Parecia que alguém havia jogado um balde de água gelada direto no meu peito. Jenna. A prima que me chamava de inspiração. Que me pediu para revisar a tese do mestrado. Que me escreveu um cartão com a letra trêmula de tanto chorar. A mesma que morou comigo nos primeiros 6 meses depois que me mudei para Minnesota, dizendo que a cidade era grande demais e que eu era o único lugar seguro que ela conhecia. Lembrei do aniversário de 32 anos dela. Fizemos pizza em casa, bebemos vinho, ouvimos música indie. Ela chorou por um namorado que sumiu sem dizer uma palavra. Eu a abracei, confortei, sussurrei. Um dia, alguém que te mereça vai aparecer, Jenna. Alguém que realmente veja o seu valor. E ela, com o rosto enterrado no meu ombro, apenas chorou. Talvez, naquela noite, a pessoa em quem ela pensava fosse meu marido. Eu não sabia o que doía mais, a traição em si ou o fato de ter vindo de alguém que eu amava como se fosse sangue do meu sangue. Não confrontei Jenna. Não disse nada a Ethan. Apenas sentei na minha sala de leitura, com um velho caderno aberto à minha frente.
Na primeira página, estava a lista de convidados do nosso casamento. Jenna tinha sido minha dama de honra. Marquei o nome dela com uma caneta vermelha não para riscá-lo, mas para lembrar: quem mais conhece você é quem pode te ferir mais fundo. No sábado à noite, ainda fui ao jantar na casa da minha mãe. Usei um vestido de tricô bege, o mesmo que Jenna uma vez disse que me fazia parecer uma modelo de revista. Entrei na cozinha com o cheiro de queijo derretido e manjericão fresco no ar. Minha mãe, virando a lasanha no forno, sorriu. Jenna trouxe a sobremesa hoje. Aquela torta de limão que vocês duas amam. Inclinei a cabeça. Jenna sempre soube como marcar pontos. Ela chegou uns 10 minutos depois de mim. Os mesmos passos leves, os mesmos olhos brilhantes, a mesma voz leve e doce. Sentimos sua falta, Leia disse, abrindo os braços. Retribuí com um abraço rápido. Longo bastante para não levantar suspeitas, curto o suficiente para que eu pudesse encará-la de frente. Ela não desviou o olhar. Nem piscou. E foi ali que percebi: Jenna não achava que tinha feito nada de errado. Ela acreditava, de verdade, que era escolhida. Durante o jantar, ela e Ethan foram impecáveis. Nada fora do lugar. Nenhum olhar indevido, nenhum toque acidental. Mas eu vi. Eu vi tudo. Vi como ela se sentou longe de mim, mas perto dele. Vi o riso exagerado quando ele contou uma história como se fosse a primeira vez que ouvia. Vi os olhos de Ethan se iluminarem com algo que não foi dito quando ela se jogou para trás, rindo. Ninguém mais percebeu. Mas eu notei. Porque aquele olhar já foi meu um dia. Depois do jantar, Jenna se aproximou de mim com uma caixinha nas mãos. Fiz biscoitos de lavanda. Seus favoritos. Leva amanhã à noite, tá? Peguei a caixa e sorri. Obrigada. Vou guardar com carinho. Naquela mesma noite, joguei os biscoitos no lixo sem nem abrir a tampa. Fui para casa, abri meu laptop e cliquei no arquivo nomeado A Verdade. Na tela, dezenas de imagens capturadas pela câmera escondida que eu havia instalado no carro de Ethan uma semana antes. Em uma das fotos, Jenna aparece entrando no carro e se inclinando para beijá-lo. Havia até um vídeo. Ela ri e diz: ela nunca vai desconfiar de nada. Por que se preocupar? Fiquei encarando a tela por um longo tempo. E, de repente, a dor sumiu. Durante o dia, eu continuava sendo a esposa perfeita. Fazia o café de Ethan como ele gostava, perguntava sobre o trabalho, sugeria que planejássemos aquela viagem de verão para Charleston que ele tanto mencionava. Eu até ria. Dava um beijo de despedida antes dele sair de casa. Mas à noite, com todas as luzes apagadas, eu me sentava sozinha no escritório, iluminada apenas pelo brilho frio da tela do meu laptop. Na minha frente, pastas organizadas, fotos, carro, mensagens, segundo telefone, áudio, quarto de hotel, e, por fim, uma última pasta, Jenna. Eu havia contratado uma investigadora particular chamada Amanda. 40 e poucos anos. Discreta, inteligente e especializada em passar despercebida. A encontrei através de um fórum privado para mulheres traídas, um espaço para aquelas que queriam parar de sofrer e começar a agir. Amanda não fez muitas perguntas. Quando pedi que rastreasse Ethan e Jenna, ela apenas respondeu: pode deixar. Não importa o motivo. Eu só entrego resultados. E ela entregou. Em apenas 10 dias, Amanda me enviou quase 200 fotos, 12 vídeos, 6 gravações de áudio e um relatório de 23 páginas detalhando cada encontro de Ethan com Jenna em um apartamento alugado secretamente na região de St. Paul. O imóvel estava registrado em nome de J. M. Campbell. Pesquisei. Significava Jenna Marie Campbell. Ethan pagava o aluguel todos os meses usando um cartão de crédito corporativo secundário, vinculado à empresa dele. Não era apenas traição. Era também desvio de recursos. Amanda descobriu ainda que Jenna nunca havia trabalhado na ONG que exibia no LinkedIn. Na verdade, ela recebia um salário mensal pago por Ethan através da consultoria dele, disfarçado como despesas de mídia. Fiz backup de absolutamente tudo. Protegi os arquivos com uma senha exclusiva e guardei uma cópia em um HD externo, escondido na casa da minha mãe.
Nenhum detalhe passou despercebido. Depois vieram os e-mails. Ethan sempre se achou esperto por usar uma conta de e-mail separada para assuntos pessoais, mas ele esqueceu que fui eu quem configurou toda a segurança digital da casa. Eu lembrava de todas as senhas. Encontrei dezenas de mensagens trocadas entre ele e Jenna, enviadas por domínios falsos como Art Resources e Vision Plus. Lá, eles falavam sobre lançar uma exposição de arte para Jenna. Não porque ela tivesse talento, ela não tinha, mas porque Ethan havia pressionado um cliente antigo, a Galeria Arlan de York, para aceitá-la em troca de um contrato maior. Imprimi o e-mail completo e destaquei a frase que mais doeu. Ela é prima da Leia, mas ninguém precisa saber. Estamos jogando alto e vencendo. Essa exposição vai ser o ponto de virada. Só não esqueça de impressionar o pai dela. O meu pai. O mesmo homem que sempre duvidou da capacidade de Jenna, dizendo que ela era instável, sensível demais. E lá estava ela, tentando ganhá-lo de qualquer jeito. Também encontrei o contrato de locação da galeria, assinado por Ethan, com um valor de aluguel mais que o dobro da média. O motivo? Garantir os direitos de prioridade artística para Jenna. Lembrei do dia em que ela apareceu na minha casa com um bolo, sorrindo enquanto dizia que finalmente teria sua primeira chance real. Achei que era perseverança. Era um golpe bem financiado. Reproduzi um dos áudios gravados por Amanda. Jenna, com a voz baixa, dizia ao telefone. A Leia nunca vai saber. Ela vive no mundinho dela, entre filhos e trabalho. O Ethan é meu, não dela. Ela repetiu isso 2 vezes. Salvei esse trecho como toque de celular personalizado do Ethan. Um lembrete constante. Mesmo assim, à noite, eu ainda deitava ao lado dele. Ainda fazia carinho em suas costas. Ainda sussurrava, boa noite. Ele não fazia ideia de que eu já tinha reunido um dossiê completo, papéis do divórcio, uma denúncia ética profissional e o esboço de um processo civil caso ele decidisse reagir. Escolhi o último sábado do mês para agir, no mesmo dia em que Ethan seria promovido a diretor regional. O convite do evento dizia: celebração pela promoção de Ethan e estreia da exposição de Jenna na galeria. Convidei toda a família. Meus pais, os pais dele, irmãos, primos. Ninguém desconfiou de nada. Todos pensaram que eu tinha superado a tensão dos últimos tempos e estava pronta para recomeçar. Preparei o jantar com esmero. A lasanha preferida da minha mãe, costelas com mel para o sogro e a famosa salada de frutas da Jenna, aquela que ela sempre postava no Instagram com a legenda sabor de casa. A casa estava impecável. Uma música suave tocava na sala de jantar. Atrás do armário de cristal, escondido, um mini projetor conectado ao meu tablet. Nele, programei a apresentação da verdade. Jenna chegou com 15 minutos de atraso. Vestido creme, cabelos levemente ondulados, carregando uma caixinha com mousse de matcha. Desculpa. O trânsito estava péssimo. Mas eu não perderia essa noite por nada, disse, sorrindo para Ethan. Um sorriso que só eu reconheci. O sorriso de quem achava que já tinha vencido. Ethan retribuiu. Breve. Experiente. O sorriso de quem se acostumou com a mentira. O jantar começou. Risadas, brindes, histórias antigas sendo relembradas. Sentei-me à cabeceira da mesa. Levantei a taça. Obrigada por estarem aqui. Esta noite não é só para comemorar o novo cargo do Ethan. É também um momento para refletir sobre o que nos trouxe até aqui. Tenho um pequeno presente para compartilhar com vocês. Apertei o botão do controle remoto. O projetor acendeu. E, num facho de luz intensa, a verdade foi lançada sobre a parede branca atrás dos meus pais. As primeiras imagens eram do meu casamento com Ethan. Depois, vieram fotos de família ao longo dos anos, e em seguida, um piquenique no verão passado. Todos sorriam. Alguns assentiam com nostalgia. Jenna chegou a bater palmas suavemente. Continuei falando, com a voz calma. Mas há coisas que descobri recentemente, coisas que mudaram completamente a forma como vejo tudo isso. A tela mudou. Agora mostrava imagens de Ethan e Jenna no apartamento em Saint Paul, capturadas com nitidez pela câmera do investigador particular.
A sala ficou em silêncio absoluto. Mas eu não parei. O próximo slide trouxe um áudio. A voz de Jenna ao telefone. A Leia nunca vai descobrir. Ela vive no mundo dela, entre trabalho e filhos. Ethan é meu, não dela. Jenna se levantou da cadeira no impulso. Leia, isso. Levantei a mão e a interrompi. Ainda não terminei. A apresentação seguiu com e-mails trocados entre Ethan e o diretor da Galeria Harland York. Nos e-mails, eles negociavam dar a Jenna uma exposição prioritária em troca de um contrato comercial mais robusto. Meu pai cerrou os punhos, os olhos vermelhos. Minha mãe levou a mão à boca, em choque. Continuei. Também enviei esses documentos, hoje de manhã, ao Comitê de Ética da empresa de Ethan e ao Conselho de Artes da cidade. A exposição da Jenna foi oficialmente cancelada. Ethan, uma reunião de emergência está marcada para segunda-feira às 8 da manhã. Ethan se levantou num pulo. Você é louca? Acabou de destruir tudo. Você destruiu primeiro. Eu só estou limpando os destroços. Fui até o aparador e peguei 2 envelopes lacrados. Estes são os papéis do divórcio. Já estão assinados. Só falta sua assinatura. Se fizer isso, eu não entrarei com ação criminal pelo uso indevido de verba corporativa. Entreguei o segundo envelope para Jenna. Este é um aviso legal. Você está oficialmente removida do testamento da família. Também inclui o cálculo da dívida que você me deve dos últimos 3 anos com juros. Assine, e eu não divulgarei o áudio em que me chama de idiota cega, apaixonada e sem noção. Nenhum dos dois se moveu. Olhei diretamente para Jenna. Você acha que me conhece? Não tem ideia de quantos contratos, negociações e litígios eu já gerenciei. Você viu um rosto calmo e presumiu que isso era fraqueza. Mas esqueceu que silêncio não significa submissão. Ninguém disse nada. Só se ouvia o leve tilintar das taças de vinho. Respirei fundo. Ethan. Jenna. Eu não preciso das suas desculpas. Só preciso que vocês saiam da minha vida. Desta vez, toda a minha família ficou ao meu lado. Ninguém os defendeu. Ninguém sequer hesitou. Depois de alguns segundos eternos, meu pai foi o primeiro a romper o silêncio. Saiam. Agora. A voz dele era baixa, mas firme como rocha. Minha mãe permaneceu imóvel, lágrimas escorrendo no prato ainda pela metade. Ela não gritou. Não as defendeu, como eu temia. Apenas disse, com tristeza. Depois do que você fez com sua prima. O que você acha que ainda significa fazer parte desta família? Jenna não protestou. Não se mexeu. O rosto pálido, os dedos cravados na alça da bolsa, como se esperasse que alguém a livrasse da vergonha. Mas ninguém apareceu. Ethan também não disse nada. Permaneceu sentado, o olhar perdido no chão. Sem raiva, sem negação. Apenas um homem finalmente exposto diante de todos. No dia seguinte, ele se mudou. Não o vi partir. Não se despediu. Deixou apenas um bilhete com seu novo endereço, um aluguel temporário perto do aeroporto. Enviei os papéis do divórcio já autenticados com uma simples nota. Devolva metade da minha vida que você tirou assinando onde indicado. 3 dias depois, o advogado dele respondeu. Ethan aceitou todos os termos. Sem discussão. Sem exigências. Nem uma única palavra sobre nosso filho, o mesmo filho que ele jurou nunca abandonar. A empresa emitiu um memorando interno. O cargo de Ethan foi suspenso temporariamente e transferido para o escritório de Seattle, sob a revisão interna. Todos sabiam, era uma maneira discreta de afastá-lo de vez. Jenna desapareceu das redes sociais. Nada mais de selfies com cafés ou vídeos pintando à noite. Soube, por minha mãe, que ela foi para a casa de uma antiga amiga em Chicago. Alguns dias depois, alguém comentou que ela estava trabalhando meio período em uma pequena livraria evitando qualquer conversa. Minha mãe às vezes mencionava Jenna, mas nunca me pressionou a perdoá-la. Ela entendia bem os limites que haviam sido rompidos e que jamais poderiam ser reconstruídos.
Na comunidade artística, as pessoas que antes admiravam Gena começaram a fazer perguntas. A Galeria Aaron York passou por uma investigação ética, e a próxima exposição dela foi adiada por tempo indeterminado. Teve até quem me chamasse de a esposa mais inteligente do ano em uma postagem que viralizou discretamente no Reddit. Mas, sinceramente, eu já não me importava mais com isso. Vendi a antiga casa logo depois que o divórcio foi oficializado. Apesar de estar em meu nome, não conseguia viver entre aquelas paredes que haviam assistido, em silêncio, a uma traição tão fria e persistente. Comprei uma cobertura em um bairro tranquilo na zona oeste de Minneapolis. Tenho uma varanda espaçosa, onde cultivo lavanda e hortelã. E um banco comprido onde gosto de tomar chá, sozinha, todas as manhãs. Com o tempo, os amigos começaram a voltar. Pessoas que antes mantinham distância, enquanto Ethan se fazia de marido ideal, reapareceram. Não por fofoca, mas porque sabiam que eu havia saído da sombra. Certa vez, a irmã mais nova de Ethan, alguém que eu jurava que nunca gostou de mim, me enviou uma mensagem curta. Eu sabia que ele era um babaca. Mas nunca imaginei que seria Gena. Leia, sinto muito de verdade. Eu não respondi. Só sorri. Porque, pela primeira vez em muitos meses, percebi, eu sobrevivi. Chega de contar os dias. Chega de ficar esperando mensagens. Chega de me perguntar que horas ele voltaria ou se voltaria. Eu tinha retomado o controle. Não por vingança, mas por escolha. Um caminho diferente. Um caminho silencioso, limpo, honesto e só meu. Um ano depois, encostei-me no parapeito da varanda do meu novo apartamento, com uma xícara de chá de menta quente nas mãos. Lá embaixo, uma garotinha corria atrás de uma bola, folhas amarelas grudadas no cabelo. E, dentro de mim, algo estava leve. Chega de passos estranhos pela casa. Chega de perfumes desconhecidos no travesseiro. Chega de ficar em dúvida se hoje seria mais um dia de mentira. Eu ainda era Leia. Mas uma versão diferente. Essa cobertura foi a primeira escolha que fiz em muito tempo só por mim, sem buscar aprovação de ninguém, sem me importar se seria julgada como feminina demais ou um pouco prática. Pintei as paredes da sala de verde-oliva. Pendurei quadros que antes escondia, porque Ethan dizia que eram abstratos demais. Na prateleira da cozinha, coloquei meus livros de receita favoritos. O café passava todas as manhãs às 6h30, não porque alguém exigisse, mas porque eu amava o cheiro se misturando às notícias do rádio. Voltei a trabalhar em tempo integral no escritório de advocacia de onde me afastei anos antes, tentando equilibrar a vida em família. 3 meses atrás, fui promovida a vice-diretora jurídica regional. Um cargo que Ethan, certa vez, disse que era demais para mim. Hoje, meus amigos dizem que finalmente voltei a ser a Leia que sempre esperaram reencontrar. Até minha família mudou o jeito de me olhar. Meu pai, antes tão sério e reservado, agora me manda mensagens com frequência. Semana passada, veio me visitar e trouxe um pequeno vaso. Vi que você cultiva lavanda na varanda. Essa é francesa. Vamos ver se adapta. Sorri como se fosse o melhor presente do mundo. Porque para ele, carinho sempre veio em gestos simples. Minha mãe ainda fala de Gena de vez em quando, mas nunca pediu que eu a perdoasse. Ela sabe que algumas rachaduras não precisam de conserto, só de espaço para ficarem onde estão. Soube que Gena deixou Chicago. Ninguém sabe para onde foi. Uma antiga amiga dela me escreveu, dizendo que Gena deixou uma carta longa, pedindo desculpas e dizendo que queria recomeçar em algum lugar onde ninguém a conhecesse. Eu não quis saber mais. Não me interessava onde ou como ela estava vivendo. Só esperava que, no mínimo, tivesse aprendido a lição que um dia tentou me ensinar por meio da traição. Porque entendi que a verdadeira força não está em ter a última palavra. Ela vem da calma de se reerguer depois da queda e da clareza de nunca mais voltar pelo mesmo caminho. Eu ainda tinha dias de fragilidade. Dias em que me deparava com fotos antigas, ou uma música aparecia do nada e despertava memórias que pareciam recentes. Mas esses momentos já não me afundavam. Eram, agora, provas de que eu vivi, sofri e superei. Numa sexta-feira à noite, convidei alguns amigos próximos. Fizemos pizza do zero,
tocamos uma música suave e demos boas risadas ao compartilhar histórias hilárias sobre nossos empregos. Enquanto eu servia a última taça de vinho, alguém comentou: Leia, você mudou. Não é mais a irmã mais velha quieta que vivia se sacrificando. Eu apenas sorri. Sem negar, sem afirmar, apenas deixando a verdade falar por si. Porque, de fato, eu não era mais essa sombra de sacrifício. Eu me tornei a mulher que se reergueu das ruínas não com amargura, mas com serenidade e dignidade. Eu não estava correndo atrás de um novo amor. Não tinha pressa. Estava me amando profundamente, o suficiente para saber que quem quer que entrasse na minha vida agora, teria que pisar num terreno livre de sombras, um espaço reservado ao respeito. O vento começou a soprar entre as folhas. Envolvi as mãos em torno da xícara quente e fechei os olhos por um instante. 1 ano atrás, eu havia estado sentada no escuro, despedaçada pela traição das duas pessoas em quem mais confiava. E hoje, sob um céu limpo, deixei a quietude se acomodar ao meu redor, porque sabia que o caminho que escolhi era meu e era o certo. Depois de 12 meses intensos, aprendi que a traição não nos define. O que realmente importa é como nos levantamos depois da queda. Eu não sou mais a mulher que desmoronou sob as mentiras de um marido e de sua prima. Hoje, estou firme, lúcida e não faço mais acordos com mentiras. Não optei por uma vingança cruel. Optei por sabedoria e justiça. E, nessa caminhada, reconquistei não apenas o meu orgulho, mas também a versão mais forte de mim mesma. E você? O que acha das escolhas que Leia fez ao enfrentar a traição daqueles que estavam mais próximos? Você teria agido da mesma forma? Conta pra mim nos comentários e não deixe de seguir o canal para mais histórias emocionantes de família.